Olá, Indaiatuba, olá toda a região, nós estamos mais uma vez reunidos aqui pelo canal 26 UHF e também o planeta todo nos vê pela internet no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação agora é ao vivo, você pode acompanhar o tempo todo a programação da TV Brasil e a partir das 6h30 da tarde ou ao meio-dia nós temos a programação local de Indaiatuba. O Papo Livre está no ar e hoje comigo aqui o professor Rubens Pantano Filho, ele que foi um dos fundadores da Max Plan, juntamente com o Alberto Martins, meu querido amigo Alberto Martins. Rubão, obrigado por estar aqui com a gente. O que está fazendo da vida agora? Bom, continuo, né, atuando no magistério, né? Você sabe, né, como falou, eu e o Alberto, o Jorge também, nós abrimos aqui a Faculdade Max Planck, na época o Colégio Integral também. E a escola cresceu muito, mas em 2012 eu deixei o grupo, né, a mantenedora, o Alberto e o Jorge já tinham saído antes, e passei a atuar novamente como professor, como docente. Trabalhei na Unip nesses anos todos aí, desde 2011, 2012, na Unisal e também na Uniso em Sorocaba, né? Estava trabalhando como professor e coordenador também de curso de engenharia. Agora, mais recentemente, primeiro semestre, eu prestei um concurso numa instituição federal, no Instituto Federal São Paulo, né? Eu fui aprovado e fui nomeado agora, final de agosto. Aí, então, deixei as atividades dessas universidades e estou trabalhando como docente também no Instituto Federal São Paulo agora. Que é o quê? O Instituto Federal, ele é... O Instituto Federal, como, né, o próprio nome já diz, é uma instituição federal com status de universidade. Tá. O Instituto tem, pelas suas normas, né, pelo seu estatuto, metade das vagas é para atender estudantes de ensino técnico, médio. Como é, por exemplo, aqui em Indaiatuba, a FIEC. A FIEC. Entendi. Só que é federal, né? E metade das vagas, cursos superiores. Tá. Então tem licenciatura em matemática, engenharia, como se fosse a FATEC, mais ou menos. É como se fosse a FATEC, só que a FATEC, eu creio que só tem cursos superiores tecnológicos, né? Tá. No Instituto Federal tem vários cursos tecnológicos, mas tem também cursos de duração de 5 anos, bacharelados. Então tem engenharias, tem licenciaturas, tem tecnólogos também, tem cursos de pós-graduação, mestrado, né? E ele está presente nos estados todos do Brasil, mas em cada estado, vamos dizer, ele tem uma organização independente, tem uma reitoria própria, uma pró-reitoria de pesquisa, etc. No estado de São Paulo, a sede é na cidade de São Paulo, ele está a reitoria, e daí ele tem campus em 27 cidades do estado de São Paulo. Aqui nas proximidades nós temos Salto, tem Sorocaba, Salto, Capivari, tem um campus avançado agora em Jundiaí, que está para abrir curso, tem Campinas, né? Então, eu estou atuando em Bragança Paulista, porque eu tinha um interesse até de vir para cá, para Salto, mas na minha área de graduação não havia vaga, então eu estou em Bragança atualmente. Legal. E uma das coisas que eu descobri também recentemente é que o Rubens, ele e a esposa, a Maria Ângela, resolveram se dedicar ao tango. Que conversa é essa? Como é que é isso? Então, muito, a história, vamos dizer assim, é muito, para mim, né, muito interessante e ao mesmo tempo gratificante, né? Na verdade, eu tenho digamos assim, uma paixão já meio antiga, né, pela música argentina. Eu sei que há uma rivalidade brasileiros e argentinos, notadamente no futebol. Até tem uma grande amiga que mora em Itu, né, que é argentina, Andréia. Nós moramos lá também um tempo, em Itu, e ela sempre brincava assim comigo. Ela falava: Rubens, você é o único brasileiro que eu conheço que gosta de Argentina. Mas isso claro que é uma brincadeira, porque, claro, um pouco de rivalidade e tal, mas a gente sabe que os dois países têm uma afinidade, uma irmandade, né? E eu tenho uma história mais ou menos assim. E quando eu era bem garoto, 15 anos, isso foi em 68, imagina, no colégio onde eu estudava na cidade de Itatiba, 2 professores já falecidos, a professora Maria Gema e o Oswaldo Bertoni, um de literatura, outro de educação física, incentivaram os alunos a participar de um concurso em nível estadual
cujo trabalho para você participar era um trabalho sobre os Jogos Olímpicos, que ia acontecer naquele ano na Cidade do México. E eu participei, incentivado pelos professores, gostava muito tanto de um como de outro, né? E, por uma felicidade, eu acabei ficando em segundo lugar no estado e ganhei como prêmio uma viagem para o México. E fiquei um mês no México com 15 anos de idade, quer dizer, numa época em que viajar para o exterior de uma cidade, né? Imagina, eu morava em Itatiba, uma cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes. E aquilo foi, esse fato foi para mim uma coisa muito marcante, né, na minha vida. Eu fui assistir os Jogos Olímpicos, 68 foi um ano muito importante no mundo todo, né, das grandes manifestações, e isso aconteceu nas Olimpíadas do México. Foi aquele ano que os atletas americanos, negros, que participavam daquele grupo Panteras Negras, então quando eles ganham a competição lá de 100 metros rasos, levantam o punho em protesto, né, contra o apartheid na sociedade americana. Teve a Primavera de Praga. A Primavera de Praga. Eu lembro até que no final, a final de basquete masculino, se eu não me engano, não lembro se foi basquete ou vôlei, foi entre, na época, a União Soviética e Japão. E a União Soviética ficou campeã. E como já era a final, então termina o jogo, já colocam o pódio ali, os atletas entram para receber a medalha. E quem estava em terceiro lugar era a Tchecoslováquia. E os jogos foram em outubro, e a Tchecoslováquia tinha sido invadida pelos tanques do Pacto de Varsóvia e tal, um pouco antes. Aí, quando começa a tocar o hino da União Soviética, e levantar a bandeira e tal, os atletas tchecos, eles se voltam assim, de costas para a bandeira e protestam. E eu imagino, 15 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu vi no estádio aquele né? Depois fui entender mais tarde. Foi mais ou menos aquela história do drone passando essa semana aqui, que deu um mau rolo lá na... Bom, mas voltando, aquilo foi muito marcante. E aí eu comecei a me interessar muito pela cultura dos países latino-americanos. Aí eu me lembro, depois de muitos anos, já era recém-casado, morava lá em Itatiba, domingo a gente sempre ia almoçar na casa da mãe, né? E eu lembro que eu tinha comprado na época no carro a gente usava aquele aparelho com fita cassete. A TKR, TDK, uma coisa assim. Nós somos jovens há muito tempo, né? E eu tinha acabado de comprar, não lembro exatamente onde, um CDzinho com vários... Um cassete. Um cassete, com músicas de vários países latino-americanos. E eu lembro que eu coloquei no aparelho, nunca me esqueço disso, tinha uma gravação da Mercedes Sosa, de uma música chamada Alfonsina y el Mar, que é belíssima, né? Que é uma música em homenagem a Alfonsina, que foi uma poetisa argentina, que ela inclusive conta a história, que ela se suicidou entrando no mar, né? E ela morre, então, afogada e tal. E é uma música belíssima. E aquilo foi muito... Lembro assim, de quanto foi bonito assim, ter ouvido aquilo, e eu comecei a me interessar, a comprar discos e tal. Conheço muita coisa da Mercedes Sosa. Aí esses fatos foram tão assim, importantes que eu acabei estabelecendo um projeto próprio de que quando eu tivesse condições eu ia conhecer toda a América Latina. Aí quando comecei a trabalhar, atuar como professor e tal, todas as férias eu viajava. Pegava a mochila, punha nas costas, né? Então eu viajei para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Peru, para a Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Costa Rica. Voltei para o México, né? E aí, numa dessas viagens, uma delas foi para a Argentina, que é até muito fácil para a gente, né? Claro que você vai para a Argentina, você vai lá naquelas casas típicas de tango, né? O Senhor Tango, Tango Portenho, El Viejo Armazém e tal. E aquilo, o tango é uma dança muito bonita, né? Muito assim, muito charmosa, né? Tem uma sensualidade, algo que chama muito a atenção da gente. E aí comecei a gostar e tal, mas isso ouvia um pouco, Piazzolla e tal, né? Agora, digamos, mais recentemente, coisa de uns 4 anos, eu e a Maria Ângela começamos a fazer dança de salão, né? De diversão e tal. E o Rodrigo de Oliveira,
que é professor, né, de dança aqui, ele tinha feito uma especialização em tango na chamada Escola Argentina de Tango. E ele deu um curso aqui em Indaiatuba. Ele dá as danças de salão cotidianamente, mas o tango ele faz... Apartado, periodicamente. Ele tem um curso aí de 2 meses, nós fizemos, e era um curso assim básico, e ele faz uma coisa muito bacana. Ao término do curso, ele leva todo o grupo para a Argentina, ficar lá um fim de semana, leva na Escola Argentina de Tango para fazer algumas aulas e tal. E nós fomos lá, fizemos uma aula e acabamos gostando, né? E aí, o que nós passamos a fazer? A unir o útil ao agradável. Então, nesses 3 últimos anos, todas as férias de julho e dezembro, a gente vai para Buenos Aires. Para você ter uma ideia, em julho agora nós ficamos 30 dias lá, né? Puxa Já vida. temos um esquema de alugar apartamento e tal. E a gente vai para lá, não só para curtir as férias, tomar um bom vinho, né? Claro. Comer uma boa carne e tal, mas ao mesmo tempo fazer aula, né? Então a gente vai para lá e faz 3, 4 aulas por dia. Puxa vida, de tango, puxado né? assim. E isso tem sido assim uma paixão assim para a gente nesses últimos anos. Aí, né? Gente, estou conversando aqui com o professor Rubens Pantano Filho, o queridão Rubão. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar falando sobre tango, que agora é a nova paixão deste professor que não desiste, não larga da magistratura ali, do magistério de jeito nenhum. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, hoje aqui com o Rubens Pantano Filho. Como eu disse na saída do primeiro bloco lá, um professor, no DNA dele é ser professor. Ele estava me contando agora aqui que faz só 43 anos que ele leciona e não parou ainda, não se aposenta de jeito nenhum. E nas horas de folga, nas férias, ele virou bailarino de tango, ele e a esposa. Aliás, antes da gente prosseguir com a história aqui, vamos ver aí um VTzinho aí dele e da Mariângela dançando tango para a gente ver como é que ele está se saindo aí nesse novo esporte aí. Então essa foi a dança do Rubão. Rubão, mas você está em forma, como é que é esse negócio aí? Você falou, precisa ter fôlego para dançar isso aí ou não? Olha, o tango é assim, é uma dança assim, é um pouco mais difícil, né? Não é tão simples de se aprender, acho eu, né? Não, eu também, pelo visto, nada simples. Precisa de um pouco mais de dedicação, ela tem uma questão assim de, digamos, de certa precisão nos passos, vamos dizer assim, a sintonia entre o casal tem que ser muito forte, muito estreita, porque você vê todos esses passos assim
esses trançados de perna, as barridas que chamam, os enrosques, né? Quer dizer, se não há uma conexão no casal, não se consegue fazer, né? Mas também não é algo, por outro lado, não é algo assim impossível, né? Porque quando a gente assistia lá os bailarinos dançando e tal, ele falou, nossa, como é que se consegue fazer isso, né? Precisa ser uma pessoa de condições muito especiais. E, na verdade, não é uma questão de dedicação, né? Eu acho que assim como aqui também o samba, né? Você vê o pessoal que dança para valer mesmo, tem uns passos ali bem sofisticados. Aliás, né? ele me contou uma coisa que eu fiquei assim, japonês dança, tem tradição em tango? É incrível, né? Tem muitos países, né? Não só o Japão, mas outros países. Na Europa, Itália, Holanda, Alemanha, né? Tem uma tradição forte. A França, principalmente. Na verdade, o tango, ele nasceu como uma dança muito popular, uma dança de periferia mesmo, né? Até conta um pouco da história, porque o tango é uma espécie assim de uma mistura de ritmos interessante, ritmo afro, né? Ritmo negro, tanto é que tem uma série de passos que tem um certo parentesco com alguns passos do samba. Olha, né? Isso. A própria palavra tango, uma das vertentes é que ela deriva de tambo ou tambor, né? Então, parece que ali nas senzalas, né, os negros se reuniam, então tinha lá os batuques, então se falava toca tambor, né? Toca tambor. Né? E aí, essa palavra foi se ajustando. O tango é uma mistura não só dos ritmos negros, como alguns ritmos de algumas colônias espanholas, por exemplo, tem uma influência da habaneira cubana, né, porque havia navios que circulavam pelos países que eram colônias da Espanha, né? Também italianos, espanhóis trouxeram um pouco dos seus ritmos, porque a Argentina, no final do século XIX, teve um movimento, né, de migração para a Argentina muito grande. E havia um ritmo também espanhol chamado, eles dizem tanguídio, né, porque lá aqui na América do Sul, o LL, ao invés de ser Lê, né, como é na Espanha, é um J, né? Então, é um J. tanguídio. Né? Então eles falam tanguídio andaluz. E o tango é uma mistura disso tudo, né? Então ele começou como inclusive ele começou só como música e dança. O tango no início da criação do tango era uma forma de dançar. Tá. Dançava-se e não havia temas com letras, por exemplo. Era só música, sem letra. Né? E ele tem até um caráter, assim, você vê, há uma definição que parte dos argentinos utilizam, que é de um poeta já falecido, eles chamam lá de Discepolin, era de Discépulo o sobrenome dele, porque ele era muito baixinho, chamava ele de Discepolin. Ele dizia assim, que o tango é veja que é bonito, né? Um sentimento triste que se baila, né? Então o tango tem uma coisa assim um pouco nostálgica também, pelo fato de que ele era dançado principalmente por aqueles que deixaram os seus países de origem, né? E quando eles se reuniam nas festas, tinha aquela coisa da saudade, né? Da melancolia, né? Da saudade do seu país de origem e tal. Por isso o tango, na sua origem, ele tem um pouco dessa característica, né? E o que acontece? No início, ele não era aceito na Argentina pelas classes, digamos, pelas classes dominantes, nos grandes salões de baile. Eram outros ritmos, aqueles ritmos mais típicos, né, da aristocracia europeia. Ocorre que no início do século XX, final dos XIX, início do século XX, a Argentina passou por um processo a economia estava fervendo, né, por um processo de grande desenvolvimento econômico. E aí então os grandes proprietários e tal mandavam os seus filhos estudar na Europa. E iam também para lá, então era moda ir para Paris, etc. Só que, acho que em 1910, mais ou menos, teve uma grande feira internacional em Paris. E também consta, porque o tango nasceu na região ali do Rio da Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires. Consta também que marinheiros uruguaios teriam levado algumas partituras de tango
né, para lá. Na Primeira Guerra também, soldados, né, levavam... Bom, e aí o que aconteceu? Quando esses grandes proprietários mandavam seus filhos ou iam para lá nas férias... Tombava com o tango. Viam que o tango era um grande sucesso, na França principalmente, porque a França tem uma certa vanguarda, né, cultural. E tal. Então o tango tem toda aquela coisa da sensualidade e tal, e Paris absorveu muito isso. E o tango era um grande sucesso. Aí o que acontece? Quando essas pessoas voltavam então para o seu país de origem, aí, poxa, se era moda em Paris, como não vai ser aqui? Como não aqui, né? E aí o tango passou a ser aceito, claro, com alguns ajustes, né? Porque as letras originais de tango, por exemplo, elas falavam muito da questão de sexo, a traição, né? E, posteriormente, as letras passaram a ter um outro caráter, né? E aí, então, o tango passou a ser aceito melhor na sociedade argentina. Mas ele foi muito divulgado assim na Europa. E é interessante que na Argentina há um campeonato anual, é um campeonato mundial de tango, muito concorrido, a gente do mundo todo. E como o tango exige muita dedicação, uma certa precisão, digamos assim, nos passos, isso é muito fácil para a cultura oriental, né? Porque eles têm uma disciplina e tal. E é interessante que japoneses se dedicam muito ao tango, né? Que para mim é uma surpresa. É uma surpresa. Eu também, quando a gente começou a conversar e saber disso, para nós foi uma surpresa. E realmente, tem muitos vídeos aí com casais japoneses, né? Quando há campeonatos, eles vão para a Argentina. Se eu não me engano, não sei se foi 2013 ou 2012, que um casal de japoneses foi campeão mundial nesse campeonato que ocorre na Argentina. Maluco. Você estava falando até da Argentina, dessa coisa do pessoal, como é que se diz? Da cultura e tudo mais, né? E que o Brasil hoje, a Argentina está numa crise danada, uma tanga desgraçada. Eu tenho um amigo que costuma dizer, que faz uma brincadeira, ele fala assim, que a Argentina nunca vai ser um país que vai conseguir ter uma solução, porque os mais velhos se julgam europeus e os mais jovens norte-americanos, né? Ninguém é argentino, então aquilo é uma casa da mãe Joana. Ô Rubens, bom, depois de tudo isso, só posso deduzir que você também já está preparando um livro sobre tango ou não? Então, na verdade já escrevi alguma coisinha, né? Olha, o que eu tenho aqui são coisas que eu comprei um pouco lá, um pouco aqui, né? São livros sobre tango, ó. Tá vendo? Escritos sobre tango. História da vida do Gardel. Esse daqui é de um casal muito conhecido lá, que é a família Dinzel, né? São 2 dançarinos, tem uma escola lá de tango. Aqui é um livro que fala um pouco da relação do tango com todo o desenvolvimento, os aspectos sociais da Argentina. Né? Esse daqui, por exemplo, é muito interessante. O Tango Malandro é de um argentino que mora aqui no Brasil, é professor da PUC de São Paulo. E esse livro é baseado na tese, não sei se de livre docência ou de doutorado dele, onde ele fala um pouquinho, porque as letras de tango, principalmente no seu início, elas são impregnadas de uma gíria muito já enraizada ali em Buenos Aires. Na verdade é típico de toda a Argentina, mas muito mais fortemente dos portenhos e também de Montevidéu, do Uruguai, né? Lá eles chamam de lunfardo. Lunfardo, essa gíria. Mas é muito interessante, porque você vai numa livraria lá, tem dicionários de lunfardos, tem textos de lunfardo. Já foram compilados, acho que 36 mil verbetes. Né? Quase uma Catalunha. E aí o que acontece? Muitas das letras de tango aparecem muito termos lunfardos. E a tese dele é dessa relação da linguagem, digamos, a linguagem popular, né? Especificamente no tango. O lunfardo ele foi criado principalmente pelas classes bem populares, classes baixas, e até tem uma ligação com os que estavam reclusos, os presidiários. Então eles criavam uma linguagem própria até para poder conversar e os policiais ali não saberam o que eles estavam falando, né? Que legal. Então, por exemplo, tem um tango muito famoso chamado Mano a Mano, né? Se você ouve o tango, claro que você, no meio, você vai vendo umas palavras em espanhol e tal. Mas a maior parte deles você não consegue entender. Porque tem tantos termos em lunfardo, né? Talvez o
o portenho... O domínio. É do domínio. Mas nós, você pode falar fluentemente o espanhol, que você não você sabe ouve o mano a mano, você não consegue entender, né? E esse livro é muito legal, conta um pouco essa história, né? E aqui tem, olha, CDs, tem aqui aulas de tango, né? Ah, ele tá munido aqui. Agora, uma coisa muito interessante que eu acho que é uma pena que a gente não tenha isso aqui no Brasil, porque ó, nós temos uma riqueza também cultural, né? Fantástico. Você vai pegar a questão da dança, né? Você vai para o Nordeste, Recife, Olinda, então o frevo. O forró, né? Que também tem, você vê hoje, tem o forró universitário, que já foi, né? Todo o Brasil gosta desse ritmo, o samba, e assim vai. Mas é impressionante, depois que você começa a se dedicar um pouquinho, eu percebo assim, o quanto da economia de Buenos Aires que gira em torno do tango. Né? Você vê, essa quantidade de publicações. Eu e o Rodrigo, né? Você até perguntou, olha, esse é um livro que a gente publicou faz um ano. Ah, é? Já saiu aqui. Está aqui o Baile. O Baile. São técnicas e um pouco de história de dança de salão, só que aí de um modo geral, né? Fala sobre samba, bolero, valsa, blues e fala um pouquinho sobre o tango também. Tá. Na verdade, eu não sou, eu sou um aluno, né? E o Rodrigo é o professor. Como eu tenho muita prática, tenho lido muitos livros publicados, então particularmente aí nós fizemos uma parceria e ele foi então contando um pouco sobre a técnica e eu fui escrevendo sobre isso. E aí a pesquisa histórica sobre os ritmos é minha também, né? Mas quando nós fomos fazer a pesquisa, por exemplo, sobre o samba, você se impressiona com como assim, a pobreza. Raro, a pobreza de material. E ao contrário, quando eu fui para a Argentina, você vai lá em qualquer livraria, tem uma variedade de livros com letras de música, com análises do lunfardo, história das grandes orquestras, que são as orquestras típicas de tango, né? A vida do Piazzolla, do Carlos Gardel. É impressionante, né? E lá, você veja, ó, chapéu, roupa, fábricas de sapato próprias para dança, né? Lá você encontra tudo, né? Tudo. Então é uma coisa bem... eu acho que assim, é muito importante para a economia da cidade, não tenho dados estatísticos, mas eu tenho certeza que é muito gira importante, em torno né? disso aí. E é interessante porque a gente pensa um pouquinho, né? Por que não aqui tem a mesma coisa? Tem a mesma coisa, né? Explorar também a nossa cultura, né? Na dança, né? Divulgar mais o samba, né? Legal. Bom, lamentavelmente o nosso horário explodiu, mas o papo está ótimo. Já fica aqui intimado você aparecer uma outra oportunidade aqui para a gente continuar falando sobre isso. Bom. Agradeço mais uma vez a sua participação aí. Obrigado a você aí de casa pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz e não mude de canal. Tem mais programação da TV Indaiá aí na telinha da sua TV.